Muitíssimo boa noite a todos. Boa noite a todos. Agora vamos lá. Vamos lá. Estou eu aqui novamente após algumas intempéries, mas pronto aqui para falar sobre um assunto importantíssimo. Primeiramente, deixa eu diminuir essa tela aqui. Gostaria muito de saber dos amigos se estão me ouvindo bem, se o áudio tem alguma interrupção, se a minha imagem está chegando a contento, né? Vamos lá. Por favor, me falem aí se está ficando bacana, né? Me deem esse feedback, vou ficar muito feliz aí de receber esse feedback de vocês, né? Eu estou alterando aqui porque eu estou com um aparelhinho aqui controlando a minha luminosidade. O negócio agora tá ficando, ó, eu tirei, ó, né? Coloquei, olha que maravilha, né? Vamos ver se as coisas ficam realmente melhores, né? Como das outras vezes o Facebook tentava trollar a gente, né? Bagunçar com a vida da gente, mas agora eles vão ter um pouco mais de dificuldade para fazer isso, né? Boa noite, Gisele, boa noite, Vitor, boa noite a todos os amigos que estão participando essa noite deste momento de conhecimento, né? É um momento que nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, é um momento que nós estamos aqui para trazer um pouco de conhecimento deste humilde aprendiz de advogado que sou, né? Bom, senhores, eu, como sempre, vou dar uns minutinhos aí, o pessoal está compartilhando essa live. Nós vamos falar hoje sobre uma questão muito importante, que é a questão que mexe com todas as pessoas da face da Terra, os direitos humanos. Como pensar em direitos humanos, né, havendo pessoas jogadas nos corredores dos nossos hospitais, né? O que é possível ser feito? Você passa por isso? As consultas, né, sendo realizadas pós-mortem, né? Ou seja, chamando pacientes para fazerem as suas consultas após o seu falecimento, né? Onde está? Qual é o trabalho da Comissão de Direitos Humanos? Quem faz parte dessa comissão? De que trata essa comissão? Só se vê essa comissão defendendo bandidos? Então, esses mitos e algumas verdades nós vamos aqui tentar elucidar, trazer e dizer de que forma nós devemos nos portar, né? De que forma nós devemos nos portar. Eu estou aguardando ainda um convidado, que infelizmente até o momento não consegui contato, o Dr. Isaías da Mata. Ele é um colega, conhecedor da área do direito aplicado mais à área penal, e por esse motivo conhece muito bem dos direitos humanos, principalmente no que diz respeito às responsabilizações que devem ser feitas às pessoas que têm sim a obrigação de fazer algo e acabam não fazendo. Bom, saúdo a todos nesta maravilhosa noite relativamente quente aqui em São Paulo. É possível manter um ventilador ligado para manter o ambiente um pouco mais tranquilo, mas aqui em São Paulo relativamente está um tanto quanto quente. Saúdo a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que está aqui assistindo, e eu peço que vocês compartilhem essa live. Nosso Instituto É Seu Direito de Saber é um instituto que está em formação, a cada dia mais levando informações de qualidade. Aqui é o intuito, eu vou deixar muito claro, eu sou advogado, atuo em algumas áreas do direito, mas aqui o intuito não é, e nunca foi, de nenhuma forma, trazer clientes para o meu escritório, né? Ao contrário. E tampouco
trazer algum problema para a classe dos advogados, dando consultas gratuitas, o que de fato não é permitido. Mas ao contrário, é trazer como cidadão, trazer como ser humano, auxílio e ajuda para aqueles que estão em um momento dificultoso, né, da sua vida, passando por uma necessidade, quer seja a pessoa que está assistindo agora, de repente pode ser que seja no leito de um hospital público, no corredor, assistindo através de um aparelho celular. Graças a Deus os aparelhos celulares hoje em dia facilitam muito a vida, né? Então, se você estiver nessa situação, se você conhecer alguém que esteja nessa situação, preste atenção, eu vou compartilhar algumas informações importantes aqui e que pode ajudar muito a vocês entenderem melhor esse universo que é o universo do direito, principalmente hoje falando no que diz respeito aos direitos humanos, tá? Boa noite, Marcinha. Boa noite, Maria Rosa. Boa noite. Meus cumprimentos, né? Meus cumprimentos. Bom, eu vou guardar mais alguns minutinhos. A gente está aqui já. A gente entrou um pouco fora do horário, mas poucos minutinhos depois, então já deu tempo de bastante gente saber. Acho que foi uns 5 minutinhos depois aí do horário, já deu tempo de todo mundo já mais ou menos tomar ciência aí da live. Estou vendo que tem algumas pessoas já conectadas. Muito bem, vamos lá. Queridas pessoas lindas do meu Brasil e quiçá fora do Brasil, os direitos humanos não estão concentrados somente no Brasil. Os direitos humanos, eles vêm de uma reunião, né? Vamos dizer assim, de uma reunião realizada entre diversos povos, né, do nosso mundo, indicando alguns direitos e alguns deveres, né? Mas eu separei e deixei aqui guardado algumas coisas importantes, né? Alguma definição. As questões relativas ao direito e dever individual e coletivo, a gente está falando do direito individual e coletivo, de forma fundamental, ou seja, o que é fundamental para você? Fundamental é o ar que você respira. Sem ele você não consegue dar... Boa noite, Rosimeire. Sem ele você não consegue viver. Fundamental é a comida que se come. Sem ela, fatalmente, com um pouco mais de tempo, você vai também desfalecer, vai perecer, né? Então existem que, para poder regular essas questões, as questões dos direitos fundamentais, aqueles que são essenciais da sua vida, precisa ter uma política para isso. Então foi determinante aqui no Brasil a Constituição de 88, que tomou por conhecimento geral a Convenção Coletiva de Direitos Humanos, proferida em 1948, né, diretamente da ONU. E dos direitos da pessoa, os direitos do homem, né? Porque naquele tempo, quando se falava direitos do homem, abarcava o homem no que diz respeito à personalidade humana, homem, mulher, criança. Então era dito homem. Hoje é um pouco diferente, né? Pessoa humana. E aí saindo dessa definição menor de somente homem, né? E alguns direitos são importantes que a gente verifique com mais calma, com mais paciência, que a gente vai passar por algumas coisas aqui hoje. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade. Esses são 5 maiores direitos e, consequentemente, alguns deveres que todos nós temos. Direito à vida. Todos nós temos temos esse direito à vida e temos também o dever, né, de proteger alguém contra um ato lesivo à vida. Por exemplo, você tem o direito de viver, de lutar pela sua vida, né? E também tem o direito de ajudar a outro próximo a zelar pela sua vida e também quem que tá bravo aí? A zelar pela sua vida
e não deixar que nada aconteça. Vou te dar um exemplo. Então, estou eu caminhando na rua e vejo um senhor enchendo de tapas, com bastante violência, uma mulher que, em defesa, apenas se encolhe e recebe chute, soco, pontapé, e ele pega um pedaço de pau com um monte de prego, atentando contra a vida dela diretamente. No momento em que eu, com essa mãozinha pequena que eu tenho, olha só, não sei se vocês conseguem ver, essa mãozinha pequena que eu tenho, eu vou enfiar uma bolacha, deu pra ver, né? Eu enfio uma bolacha na orelha de um camarada desse, ele cai desmaiado. Nesse momento, eu vou, em algum momento, responder pelo crime de lesão corporal, porque eu desmaiei o camarada, né? Não, porque eu exerci ali um direito, né, de legítima defesa de terceiro, né? Ou seja, eu procurei preservar a vida daquela pessoa que estava sendo agredida e, quiçá, até poderia chegar a óbito em uma situação que permanecesse, que continuasse, né? Então, o direito à vida, em tese, isso é apenas um exemplo simples, né? Boa noite, senhor Edson Lucas, seja muito bem-vindo. É um direito simples, né? Mas ao mesmo tempo complexo, porque ele interfere em diversos ramos das legislações e tipos penais e outras legislações também, né? Então, quando vamos pegar um exemplo do caso da fosfoetanolamina sintética, né? Então, hoje, né, a fosfoetanolamina sintética a fosfoetanolamina sintética que está sendo produzida apenas para os testes clínicos, no laboratório de Cravinhos, né, ou lá no laboratório no Ceará, me parece que lá também está sendo produzido, eles estão sendo produzidos apenas para aquele fim, né? Então, vem um outro camarada e começa a produzir a fosfoetanolamina e a distribuir de forma gratuita, tá? Um exemplo. Por acaso ele não está ajudando a vida de alguém ali que está em risco por conta de uma doença, né? Está, mas existem alguns regulamentos, né, que devem ser observados, e é isso que acaba causando esse emaranhado de confusão, e por isso a necessidade técnica de entender melhor isso. Mas a gente não vai ter isso, é apenas um exemplo, né? Hoje, o que nós encontramos, e isso eu posso dizer com propriedade. Por quê? Eu moro em São Paulo, estou aqui em São Paulo, faço uso de plano de saúde particular. Se necessário fosse, claro, certamente utilizaria a rede do SUS. Mas tenho muitos clientes que não têm acesso a plano de saúde particular. Utilizam-se do SUS. Bom, minha mãe mora no estado da Paraíba e lá ela faz uso do plano SUS, né? Ou seja, do plano do governo, e utiliza-se disso, né? É claro que na Paraíba todo mundo vai pensar, lá é mais simples, lá a quantidade de pessoas que habita por lá é menor. Pessoal, os problemas são os mesmos da capital, só que numa proporção, claro, menor, mas o efeito prático é o mesmo. 10% de 100 vai continuar sendo 10. E 10% de 0 vai continuar sendo 0. Então, a relação de proporção acaba sendo a mesma. Bom, ela realiza lá um trabalho muito parecido com o trabalho que eu realizo aqui em São Paulo. E qual é o trabalho que ela realiza lá? Ela fica na fila para as pessoas, para marcação de consulta. Ela conhece os caminhos do hospital para poder fazer as marcações. Consegue cirurgia daqui. Ela faz isso? Faz. Ela cobra quanto? Gente, ela não cobra absolutamente nada. As pessoas
por gratidão, muitas vezes, principalmente lá na região da Paraíba, entregam para ela 1 quilo de arroz, né, arroz já colhido, né, pela própria pessoa, uma galinha, entende? E ela se sente tão bem ajudando as pessoas. Ontem mesmo foi o dia que ela teve que dormir na fila, lá no HU, na Paraíba, para poder estar de manhã cedo marcando a consulta. Bom, ela faz a parte dela para poder ajudar o seu próximo, né? Ela gosta disso, ela se sente bem fazendo isso. E eu me sinto bem também, muitas vezes auxiliando, dizendo, olha, não conseguiu? Vai lá na Defensoria Pública, leva a pessoa lá, ela vai ter que fazer isso, enfim. E as pessoas acabam conseguindo as coisas que precisam, né? As cirurgias, a internação, o exame, né? Mas eu pergunto, isso está certo? Está correto? Não está. Não tá. Como a gente pode falar sobre direitos humanos, né? E ao mesmo tempo ter um hospital público como se fosse um hospital de guerra, né? Porque nos hospitais de guerra, quando em tempos de guerra, a gente vê nos filmes, inclusive, né? O que acontece? É maca para cá, colchão no chão, passa sangue por, sei lá, por um tubo um tubo qualquer lá que eles arrumam lá para poder dar certo e tal. Aquilo parece coisa de cinema, né? Hollywoodiano. Não é. Hoje em dia aqui em São Paulo, esses problemas são frequentes, esses problemas existem aos montes, existem de pancada. O que mais existe são pessoas jogadas nas enfermarias, encostadas nos corredores, onde a dignidade humana não existe, né? Então, a ideia dos direitos humanos é promover uma vida mais digna, livre e igualitária. Como ser mais digno, livre e igualitário se não existe a dignidade de forma equânime? Ah, mas você é livre. Ótimo, livre para morrer, né? Perdão, não é possível, né? Eu não podia deixar de falar isso. Veja, você pode e deve se insurgir. O que é insurgir? Você deve erguer a sua voz como povo, como cidadão, para ir contra essa situação e não aceitar essa situação. Não é pegando uma pedra e tacando na janela do hospital, pegando o médico e arrancando o cabelo dele com os dentes. Não, a violência não vai resolver o problema, de forma nenhuma. Mas as reclamações devem ser direcionadas a quem de direito, para que essas pessoas possam ser efetivamente responsabilizadas. O poder público, ele deve ser responsabilizado. E o governo só trabalha com números, só trabalha através de estatística. Então, quando você deixa de reclamar, quando você deixa de entrar com uma determinada ação, deixando os seus direitos de lado, veja, quando você faz isso, você abre dois precedentes. Quais são eles? Um é relativamente ao seu direito, ao seu próprio direito, que você abre mão, né? E o outro precedente que você abre mão é do teu próximo, que está ali internado, talvez, ou jogado no canto, num colchão no chão, correndo risco de, inclusive, pegar uma infecção, né? Generalizada, de difícil controle, por exemplo, você corre esse risco, né? A pessoa acaba correndo esse risco. E nesse sentido, veja, você prejudicou aquela pessoa também. Você não ajudou, você não auxiliou. Por quê? Você não auxiliou porque você não reclamou, você deixou para lá. Então, você deixou de registrar uma passagem negativa. E essa falta de registro não vai ter impacto no direcionamento das verbas públicas que devem ser direcionadas à saúde, né? Uma das coisas que tem acontecido muito nos dias atuais são as reclamações constantes na área da saúde, claro, nas demais áreas
também no meio ambiente. Então, tem acontecido diariamente, mas isso tem sido levado ao conhecimento também dos nossos deputados federais, né? E acabou culminando em algumas situações que eu vou ter o prazer hoje de dizer para vocês, né? Eu digo prazer hoje de dizer para vocês, que eu deixei até aqui separado. Uma das coisas que eu queria falar é que vocês lembram que eu falei para vocês sobre essa lei aqui, ó? Eu vou colocar para vocês verem. Eu falei de uma lei, uma live passada, em uma transmissão passada, eu falei de uma lei que era sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia, né? Com neoplasia, o primeiro tratamento do paciente com neoplasia. Eu vou colocar aqui para vocês, eu estou separando aqui, tá? É do primeiro tratamento, o tempo que existia para isso acontecer, né? Vamos lá, tá aqui, ó. Essa aqui, ó, tá? Então, a lei 12.732, ela dispõe o prazo sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna, né? E pelo que a gente vê aqui, ó, tá aqui, ó, no artigo 2º, o paciente com neoplasia maligna tem o direito de se submeter ao tratamento no SUS, né, Sistema Único de Saúde, no prazo de até 60 dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico, blá, 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 blá. Bom, logo na sequência, eu digo para vocês o seguinte: o grande problema que existia era exatamente esse. Em 60 dias, depois do quê? Depois do exame. Aí o exame demora mais, sei lá, 60 dias. Então o tratamento ficou para frente. O senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, ele promulgou a seguinte lei no dia 30 de outubro agora, tá? Se eu não estou errado, anteontem, não é isso? Porque nós temos 31 dias. Tá aqui, ó. O vice-presidente da República, né, o senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, tá aqui, ó. Ele alterou, ele acrescentou o parágrafo 3º do artigo 2º, dizendo o seguinte: olha só que interessante, isso nos interessa, e muito. Nos casos em que o principal hipótese já não é mais a questão do exame patológico, em caso que a principal hipótese diagnosticada seja a neoplasia maligna, os exames necessários para elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 dias. O que isso quer dizer? Vamos lá, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o médico tendo uma suspeita de que você está com opa, não mudou, aqui mudou. Que você está com uma suspeita de neoplasia maligna, ele vai pedir os exames. Os exames não vão poder mais demorar 60 dias, 90 dias, né? Porque de repente para marcar uma tomografia tem levado 2 meses. Não pode, no máximo 30 dias. Isso vai melhorar muito a qualidade. E por que isso está acontecendo? Qual é a razão disso ter acontecido? Simples. As reclamações constantes foram chegando aos poucos. E é claro que isso vai tomando corpo, até que chegou num momento insustentável. E isso, muitas pessoas têm morrido, né? Então, tá aí, ó. Gi, espera longa para consultas, espera longa para exames, falta de medicamentos básicos, luva, soro, gás, seringa, falta de profissionais. Isso acontece dioturnamente o tempo inteiro. É verdade, né? Então, veja, essa lei que foi promulgada anteontem, e deixa eu dar uma olhadinha aqui, ela foi promulgada anteontem, e já foi promulgada anteontem. Ela vai entrar em vigor após os 180 dias, ou seja, daqui 180 dias essa lei está em vigor. Por que 180 dias? Porque existe alguns princípios no direito que precisam ser respeitados para que a lei possa efetivamente ter a sua garantia legal, né?
Imagina, esse dinheiro, esse investimento, que vai ter que ser feito, investimento do governo do estado, do governo federal, né? Para quê? Para mais máquinas, mais convênios, mais pessoal, mais tudo, porque vão ter que cumprir. Não cumprindo a lei, veja, o Estado não cumprindo a lei, principalmente uma lei como essa, que atinge de cheio os direitos humanos, principalmente no que diz respeito ao direito à vida, né, e à dignidade da pessoa humana, né, que é princípio basilar da nossa Constituição Federal, é a dignidade da pessoa humana, está lá no artigo 1º, inciso 3º. A nossa Constituição, ela prima pela dignidade da pessoa humana. E como ser digno estando num leito de hospital sem medicamento? Como ser digno, como ter dignidade estando jogado no colchão num hospital? Vejam, eu não vou citar um nome, por óbvio, né? Mas eu acompanhei um caso há pouco tempo de um estrangeiro aqui no nosso país que estava em situação irregular, está em situação irregular. É diferente de irregular de ilegal, tá bom? Só para deixar claro esse detalhezinho que muita gente se perde, né? Veja, nós brasileiros temos uma mania muito feia, no meu conceber, de sempre se basear nas nossas coisas como se fôssemos dos Estados Unidos, né? Não, o Paraguai está aqui, passou mais tempo do que o visto. O Paraguai não, porque tem um acordo do Mercosul, sei lá, o canadense está aqui, é mais tempo do que o visto dele deixou, e ele tá ilegal no país, deve ser deportado, botar ele para fora. Gente, aqui não é os Estados Unidos. A nossa cultura é muito diferente, graças a Deus. Tudo aqui é bem diferente de lá. Então a situação de irregular, né, é suprida por mera despacho administrativo, ou seja, vai lá na Polícia Federal, no setor de imigração, fala, estou aqui, quero permanecer, quero ter residência, não tenho questões, tenho como me subsistir aqui no país, gostei daqui. Claro, tem a sua formalidade, como é necessário de que se tenha essa formalidade? Tem, faz essa formalidade, mas ninguém vai botar ninguém para fora, né? Então ele teve um problema de saúde e foi... o único documento que ele tem é um passaporte, né? Um passaporte de outro país, de outra nacionalidade e tal. Primeiro atendimento que fizeram nele foi maravilha, fizeram atendimento, tá tudo bacana, beleza. Transferiu ele do hospital, que teve uma boa piora, foi parar no hospital, tudo isso é atendimento público, tá? Atendimento público. O que eu achei interessante é que em nenhum momento foi negado atendimento. Por quê? Porque não importa a nacionalidade, a cor, não importa absolutamente nada, o gênero, nada importa. Importa que nós temos que premiar sempre o direito à vida. Então até aí, parabéns. Só que já no primeiro hospital, ele ficou jogado no corredor. A culpa de quem é? Não importa. Importa que lá ele não poderia ficar. Não era o correto, não era o certo. O que tem que ser feito? Reclamação. Foi feita reclamação. Mas não tomou providência. Ouvidoria. Nós temos que fazer e exercer esse direito. Não está faltando medicamento. Se é um medicamento de alto custo, né, tem que entrar com ação. Tem requerimentos administrativos, né? Mas o que não pode deixar é fazer como muitos de nós fazemos. Vai dar mais trabalho. Eu sei, eu entendo que o momento em que você está passando, talvez, ou seu familiar, é um momento difícil. Não vou ficar reclamando, mas veja, se você não fizer isso agora, você no futuro será prejudicado, seus filhos serão prejudicados. Então é importantíssimo que sejam feitas as devidas reclamações nas auditorias, nas ouvidorias, né? Que isso seja formalizado. Por quê? Todos esses dados vão para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e podem ser levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pode condenar o governo do Brasil a indenizar essas famílias. Veja, não é a ideia lutarmos contra nós mesmos, mas se for necessário que um organismo internacional force o nosso governante, não importa, e olha, só para poder fazer um parênteses aqui, deixar claro,
não importa qual governante, o que me importa aqui é que tem que ser garantido o direito humano, né? O direito à vida, à dignidade, né? No que você estava falando. Esses direitos precisam ser resguardados, não importa quem esteja no comando. O governo não é feito de uma pessoa só. O governo é feito do presidente, do seu vice, dos seus ministros, dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos vereadores. Isso é o governo, né? O governo são exatamente todos os parlamentares em conjunto, que devem olhar não só para o seu próprio umbigo, mas olhar para a população, olhar para a saúde da população, para os investimentos que estão sendo feitos, se são investimentos necessários, se são investimentos desnecessários. Investir em um hospital e maquinário, funcionamento e pessoas, não é desnecessário, é totalmente necessário. Então deve ser, de alguma forma, deve-se levar essas condições de forma... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deve ser levado em consideração isso. Ou seja, você votou em um vereador, acompanhe o trabalho dele. Você votou em um deputado estadual, acompanhe o trabalho dele. Hoje em dia, olha, nos anos 80, 70, eu entendo que cobrar, questionar e acompanhar essas pessoas é um tanto quanto difícil, né? Mas hoje já não se tem essa dificuldade. Hoje existem as redes sociais, e-mail, telefone, né? Então é possível se mobilizar e acompanhar o trabalho dessas pessoas. Acompanhe o trabalho daquele que você votou e pergunte por que você não está trabalhando. Qual a razão de você colocar 2, 3 projetos de lei para trocar o nome de uma praça, enquanto você está precisando de alguma forma que tenha um hospital melhor na sua cidade, que você tenha um tratamento mais digno na sua cidade, no seu estado, né? Então, é necessário que, primeiro de tudo, que você possa cobrar os seus direitos. E você tem o direito, sim, do seu tratamento. Voltando, ele foi transferido para um outro hospital, um hospital de nome e referência no mundo, né? O Hospital do SUS, referência no mundo. E lá, recebeu tratamento, recebeu o diagnóstico, né? E pediram todas as documentações. Precisa de documento. Já que não tem, é estrangeiro, então precisa de certidão de nascimento. Eu tive a oportunidade de falar pessoalmente para uma das pessoas que pediu. Eu falei, escuta, você quer uma certidão de nascimento de um estrangeiro para quê? Você não vai entender nada. O que você vai fazer com isso? A ideia é o tratamento da pessoa, está aqui, ela existe, tem um passaporte, isso é suficiente, né? Não precisa de mais do que isso, né? Bom, enfim, graças a Deus, essa pessoa passa bem, tem melhorado a cada dia, tem recebido o tratamento adequado, ou seja, veja, em nenhum momento as pessoas que ali caminharam deixaram se esmorecer pelos problemas que ali foram encontrando. Continuaram brigando, lutando, querendo saber por quê, onde está, cadê isso, cadê aquilo, né? Veja, tem que ser feito dessa forma. Não pode deixar para lá. Deixa eu dar uma lida aqui, ó. Tem uma pergunta ou alguma coisa da senhora Marisa Laino. Boa noite, viu? Minha mãe toma 24 medicamentos e tem um processo contra o Estado e a Prefeitura. No Rio de Janeiro, eu, desde 2016, só recebo negativas de medicamentos e ambos mando para a Defensoria. Veja, ela toma 24 medicamentos, eu entendi que ela toma 24 medicamentos e tem um processo contra o Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Desde 2016, eu recebo negativas de medicamentos de ambos e mando para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Maravilha. Esse é o caminho. Você não tem condições de constituir um advogado, você procura a Defensoria Pública e ela vai fazer o papel de requerer a justiça. Existem alguns casos que estão... Eu trouxe isso também, porque eu sabia que vocês iam me questionar sobre isso. E tem um princípio, eu vou tentar explicar, não sei como é que eu vou fazer isso ainda, então vocês me ajudem, que tem sido criado aos poucos, tem sido colocado, e que realmente não me agradou nem um pouco.
né? Não da minha forma. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês por que é que muitas vezes está acontecendo. Por que está acontecendo a negativa e muitas vezes até sugestão de mudança do medicamento, né? Eu vou explicar por que isso está acontecendo. É um absurdo, eu concordo. É um absurdo, mas eu vou mostrar para vocês o porquê que eu fui estudar, por que isso estava acontecendo, né? Existe eu já tinha até deixado separado, tá aqui, ó. Tem um trabalho que foi realizado explicando esse princípio. Foi realizado, eu vou deixar os créditos aqui, na pesquisa que eu fiz. É um trabalho que foi um documento, né, que foi elaborado pela doutora Viviane Nóbrega Maldonado. Ela é juíza de direito no estado de São Paulo, tá? Esse documento está livre, é um documento livre, né? É um trabalho que foi feito na Escola Paulista da Magistratura, está no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, livre para download, tá? Ele fala sobre a reserva do possível, tá? O que é essa abençoada reserva do possível? Princípio, ou melhor, teoria da reserva do possível. A teoria da reserva do possível, ela indica mais ou menos o seguinte: você tem de orçamento, vou falar números, claro, modestos, mas só para a gente poder entender. Claro que quando a gente trata do governo federal, estadual ou municipal, a gente está falando de muita grana, né? Mas você tem um orçamento de R$1.000 para comprar medicamento para um grupo de 10 pessoas, tá? Muito bem. Para o cidadão A, ele vai gastar R$100 de medicamento por mês. Então está dentro do meu orçamento. Eu vou lá e sem problema. Vou, claro, exigir o devido processo legal para saber se realmente aquele medicamento é o aplicável, se o médico está certo, se o diagnóstico está correto, que é o que eles fazem mesmo, né? Perícia, aquela confusão. Muito bem. Segue-se e prossegue-se. E aí eu tirei 100 dos 1.000, fiquei com 900. A coisa vai tomando corpo, o outro precisa de 200, o outro precisa de um de 100, o outro precisa de um de 50, e de repente, quando eu tenho apenas R$200 livre de orçamento, um dos cidadãos do meu grupo apresenta um problema muito mais sério, e ele precisa, só ele precisa de R$1.000 por mês de medicamento. Tá? Bom, veja. A teoria do possível, ela mostra que 9 pessoas fazem uso de outros medicamentos e tudo mais, e que o orçamento é de 1.000. Eu não posso tirar 1.000 para um em prejuízo dos 9. É claro que é muito mais complexo do que isso, mas eu tenho certeza, Marisa, que os medicamentos que sua mãe utiliza, inclusive este que disseram que o valor que sugeriu a troca do medicamento, ele é de alto custo. Me responde aí para eu saber se é de alto custo. Olha lá. Então, veja só. Eu vou responder até essa pergunta aí, viu? Mas você me colocou agora. Veja só. Quando o volume e o valor é muito alto, eles jogam para essa nova teoria aí, que na verdade não é tão nova, mas está sendo aplicada agora, essa teoria do possível, entende? Olha, a gente não tem dinheiro para recurso financeiro para salvar a vida do Zezinho, do cidadão A. Porque senão a gente vai dar prejuízo para todos os da situação B, C, D, E, F, né? Ah, mas então como é que vai fazer? Precisa melhorar, precisa aumentar o orçamento, mas aí para aumentar o orçamento precisa votação, entende? Então,
Mas o direito humano não está acima disso? Cadê os direitos humanos nesse sentido? A maioria é procuração. Somados não são de tão, não é de tão alto valor, né? Mas a teoria, eles estão aplicando a teoria, eles começaram a aplicação da teoria do possível em ações muito maiores, de pessoas que têm problemas, por exemplo, que o tratamento é fora do país, e fala, pera um pouquinho, essa pessoa vai gastar 70 mil reais por mês fora do país, né? Para um tratamento em outro lugar, às custas e às expensas do governo brasileiro, mas o custo dessa pessoa fazer um tratamento fora vai ter um impacto nas pessoas que habitam aqui no país. Não, então ele não vai lá para fora, a gente vai tratar com os recursos que a gente tem, né? Essa é a amaldiçoada teoria do possível, né? Isso tem se solidificado, né? Isso tem cada vez pegando mais corpo. Veja, indica aqui a doutora Viviane que em sua introdução ela disse que a compreensão do princípio da reserva do possível no âmbito do direito brasileiro impõe-se por primeiro o exame da origem do Instituto, que aí fala que originou-se especificamente a partir de um julgamento que aconteceu no ano de 1972, né? Isso veio da Europa, tá? E aí tem um monte de blá 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 que para vocês efetivamente não interessa, mas criou-se o verbete reserva do possível, né? Ou seja, o governo não vai poder usar mais do que ele pode ou do que ele tem para salvar a vida de um. Burocracia, G, falou tudo. Para salvar um em detrimento de 50, 100, entendeu? Então acaba na situação. Então, essa situação, em alguns casos, já houve denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o Brasil certamente vai ter que se defender, e, enfim, essa tese não pode prosperar. Bom, a questão que você me perguntou, Marisa, sobre a questão da defensoria, do dinheiro e tudo mais, veja só. Existe a possibilidade, só que tem um problema. Quando a gente fala de uma ação contra o Estado, quando eu digo Estado, pode pensar em qualquer instância do Estado, município, Estado ou federação. Você diz exatamente o que você quer. Eu quero um medicamento Marevan, por exemplo, que é um anticoagulante oral, né? Porque eu faço uso contínuo, eu tenho essa despesa, o Estado tem que me garantir a saúde integral e blá, 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 constitucional e parará. Aí o governo fala, maravilha, você realmente precisa desse medicamento? Qual é o seu diagnóstico? Quem é seu médico? Como é que funciona? Vou ter que pagar por quanto tempo esse medicamento para você? Tá, então eu vou comprar o medicamento e vou te entregar. Quando o governo vai fazer a compra desse medicamento, olha só o tamanho da confusão. Ele faz contrato, né, com alguns laboratórios, né? Alguém aqui do grupo que está participando pega medicamento pela farmácia popular? Se pega, dá uma boa olhadinha no seguinte. Vou dar um exemplo de um medicamento para pressão alta, tá? Que custe, se você for comprar sem o convênio do farmácia popular, para a farmácia popular, você levando a receita médica, seu documento de identificação, você não paga, né? Quem paga é o governo. Muito bem. Quando você vai lá comprar, custa R$35. Quando o governo paga, vocês perceberam que o valor é R$7, por exemplo? Por quê? Porque eles negociam um valor muito abaixo, porque, né, dá talvez desconto em algum imposto, enfim. Eles fazem algum acordo comercial, né? É comum isso. Então, o governo não vai entregar para você, jamais, um exemplo desse, né? R$35, sabendo que ele pode comprar 7. Entende? Então, aí entra essa amaldiçoada dessa reserva do possível. Se entregar para você os 35, sabendo que podia comprar 7, vai prejudicar mais 3. Né? São as defesas que estão sendo geradas pelo governo contra essas situações. Né? Veja, é isso. É exatamente esse o problema.
O cerne do problema está nisso. E quando o governo vai comprar o medicamento, ele compra, faz o convênio com o laboratório, compra o medicamento e paga lá no chão o valor. E ainda assim, não paga. Simplesmente não paga. Comprou e não pagou, dá calote. Cansei de ver laboratório que deixou de fornecer para o governo, para o estado, para o município, porque não recebeu do governo. Passou o prazo de receber e não recebeu. Para o governo comprar, ele precisa, para comprar, ele precisa passar por um processo licitatório. Porque ele não vai comprar um, dois, vai comprar um monte. O valor é grande. Então vai passar pelo processo de licitação. O processo de licitação tem que fazer a tomada de preço, pegar a cotação, aprovar a cotação, fazer o pregão, não é isso? Aí sim faz a compra, tem prazo de entrega, tem prazo de pagamento, e o governo vai lá e deixa de pagar. O laboratório entrega de repente um primeiro lote, já quando vai entregar o segundo, barra porque não recebeu. O governo não pagou. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Só que o que todo mundo esqueceu nesse meio do caminho aí, que o laboratório que vendeu, que fabricou, o governo que comprou, é que tem pessoas no meio do caminho que estão morrendo por falta de medicamento. Então, essa falta de humanidade, essa falta de carinho, essa falta de atenção com as pessoas, é que está faltando. Não é algo que você vai resolver com um novo governo, matando todos os deputados que estão lá, colocando outro, matando todos os deputados estadual, federal, coloca outro, matando o governador, colocando outro, o prefeito, o presidente. Não vai resolver. Enquanto não houver mais amor no coração de todas as pessoas. A grande solução de todos os problemas a minha visão, é ter mais amor, humildade, transparência, ao próximo. Me permita fazer uma pergunta. Eu sei que a situação de cada um, uns são boas, para uns é boa, para outro não tão boa, para outro terrível. Mas eu pergunto, o que você fez pelo teu próximo hoje? Você fez um ato, não precisa 10, 15, um ato. Você fez um ato para o teu próximo hoje? Não sei. Não sei se você fez. Você sabe. Você sabe se você fez. Eu não vou saber se você fez. Eu sei o que eu fiz. Hoje, ontem, anteontem, mês passado, ano passado. Isso vai transformar. Isso vai transformar. Agora, efetivamente, vou trazer outra informação para vocês. Os direitos humanos, que não servem somente para movimentos sensacionalistas de jornais que passam, canais de televisão que antigamente se dizia que tinha um jornal que se dizia que se a gente pegasse e fizesse isso aqui, torcesse ele, saía sangue. Tem algumas emissoras de televisão que a tela pinga sangue, e acha bonito, e acha legal, acha que é bacana levar essas informações e traz tudo de forma totalmente deturpada, totalmente torta, o que não é correto. Então, ataca diretamente os direitos humanos, porque acha e pensa que os direitos humanos trata somente daquele camarada que está ali numa situação de flagrante delito, ou porque aprontou alguma coisa, ou porque está sendo acusado. Na verdade, o acusado na televisão ele já é réu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro que eu acho que isso não deveria nem aparecer na televisão dessa forma, não da forma que é. E acaba colocando todo mundo que é a favor dos direitos humanos no mesmo balaio, e não é verdade. Isso está totalmente equivocado, totalmente errado. Os direitos humanos, e a pior frase que eu já vi na minha vida: direitos humanos são para humanos direitos. Direitos humanos são para os humanos. Não serve para o cachorro, para a pulga, para o coiote. Direitos humanos são para humanos. Se são direitos, se não são direitos, isso não importa. Não importa. Não importa. Você vai ter que perguntar cor, raça, credo, estilo de vida, para que essa pessoa receba um tratamento digno, de saúde digno. Não de luxo. Digno. Não de luxo. Fique claro. E que aquela vida seja sim preservada. Se for de um cidadão de bem, ótimo, garantimos
que a sua família o tenha no seio do seu lar para continuar garantindo sustento e trazer alegrias. Se for de um bandido, ótimo, garantimos a vida dele para que ele possa pagar pelo seu crime preso, respondendo efetivamente por aquilo que ele deu causa, né? Nós não podemos incentivar a pena de morte sem que dando um poder a um agente do Estado para que ele seja o policial, o promotor, o juiz e o executor, né? Tem que ser feito de forma regrada e inteligente, porque somente de forma regrada, inteligente, é que nós vamos transformar o mundo gradativamente, né? E essa é a intenção. Então, pessoal, veja, essa teoria é realmente de matar. Mas o que a Comissão de Direitos Humanos tem efetivamente feito, né? Eu fiz algumas pesquisas e eu encontrei o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem isso aqui. Primeiro deixa eu mostrar, como eu falei que ia mostrar, o texto da doutora Viviane, né, Nóbregas Maldonado. Tá aqui o texto, né? Só para vocês terem uma ideia. Ele fala sobre o princípio da reserva do possível, que é o que a gente estava falando agora, né? Dizendo sobre um conceito. E aqui, ó, deixa eu ver aqui. No século passado, aí dá uma boa explicação, gente. Olha, é uma teoria relativamente grande. São 24 páginas esse trabalho da doutora Viviane, tá? É um caderno que está postado no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, de um trabalho realizado para a Escola Paulista da Magistratura. Então, é um trabalho de uma qualidade técnica maravilhosa e fala aqui da questão dos direitos fundamentais, dos direitos humanos fundamentais, né? Então, está falando sobre a questão social, né? E aqui eu quero achar as referências do que eu estava exatamente dizendo, né? Claro que aqui a linguagem é uma linguagem jurídica, fica muito difícil para vocês, mas era mais para poder mostrar para vocês que essa reserva do possível, essa teoria da reserva do possível, ela existe, está ganhando corpo e a gente tem lutado contra isso, e você pode ter certeza. Olha aqui, ó. Ao que pertine por primeiro ao fornecimento de medicamentos para o público de saúde, consolidou-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a invocação do princípio da reserva do possível, de per si, não é capaz de lidir a pretensão, né? Ou seja, trata-se daquilo que eu estou falando, ele não é capaz de por si só, esse princípio de dizer, não vai dar nada, mas também não vai dar tudo, né? Isso muitas vezes acaba negando o medicamento, tentando trocar, enfim, cria-se um grande problema, está sendo o óbice de uma batalha judicial ainda, né? Ainda tende-se a mudar essa visão que o Supremo Tribunal Federal e o STJ está tendo. O que eu queria mostrar para vocês agora, voltando, é tratar sobre o que as comissões de direitos humanos têm feito. Esse é o site do CRM, Conselho Regional de Medicina, do Estado do Espírito Santo, tá? Essa matéria aqui, ó, indica que entidades médicas, parlamentares, membros do Ministério Público, da OAB, CNJ, apresentaram um relatório, né? Aqui trata do que se trata isso. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aponta a situação caótica nos hospitais de emergência no país. Olha só que interessante. E eu pude olhar o seguinte, olha aqui, ó. Pacientes internados em macas pelos corredores ou em colchões sobre o chão e casos que se assemelham ao de uma enfermaria de guerra, que eu acabei de falar hoje aqui, né? Esse é o panorama dos principais hospitais públicos de urgência e emergência visitados pelo Conselho Federal de Medicina. E uma ação desenvolvida, olha só quem desenvolveu essa ação. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, né? Então, já foi feito um relatório indicando o que precisa ser mudado, por que precisa ser mudado, e indica alguns hospitais que aqui, quem for de São Paulo vai perceber aqui, olha, as informações coletadas relatam
situação em 8 hospitais de urgência e emergências. O Arthur Ribeiro Saboia, em São Paulo, quem conhece? Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Olha lá, Bahia, né? Então, gente, o trabalho da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, ela é salutar, ela é imprescindível para as mudanças de panorama e de paradigma que nós temos. É importantíssimo que a gente oriente esses nossos parlamentares, membros dessa comissão, oriente de que forma, mas como a gente vai fazer isso? O que eu posso fazer para ajudar? Ótimo, tá lá, ó, Comissão de Direitos Humanos da Câmara do Senado, da Câmara dos Deputados. Participa, entra na rede social deles lá e manda mensagem. Olha, o hospital aqui assim tá desse jeito, o hospital tá daquele jeito, e assim vai, né? Gi, ainda tá meio a meio. A teoria da reserva do possível ainda está no meio a meio, né? Eu entendo que deva atender aos princípios dos direitos humanos e dar vitória aos pacientes. Por quê? Porque não é um princípio só interno no Brasil. Ele é um princípio que deriva de um organismo internacional, né? Da Carta de Direitos Humanos do Homem na ONU, né? Ou seja, deriva de uma situação de direito internacional, podendo o Brasil sofrer, inclusive se permanecer com essa teoria da reserva do possível, de forma absurda, receber sanções econômicas, né? De deixar de repente exportar um determinado produto para algum país, né? Porque é exatamente assim que se movimenta. Quando você não cumpre uma determinação de direito humano entabulada por organismos internacionais, esses organismos internacionais não podem interferir na soberania do país diretamente, mas o fazem de forma indireta. Porque se você parar para pensar, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil hoje é a China. A China pertence à cúpula de direitos humanos, ainda que tem toda uma questão de que lá tem alguns probleminhas. Se houver uma determinação, olha, não importem do Brasil milho, acabou com a nossa economia. Acabou a nossa economia, né? Acabou a nossa economia desse jeito. Então, aí muda-se o discurso. Não, a gente vai implementar a teoria da reserva do possível num limite. Entende? É um absurdo, mas é isso. Então, o que é possível? O que é necessário ser feito? É necessário que o povo possa se mexer, não para dizer parabéns, meu presidente, não fez nada mais do que obrigação, não para dizer só, sabe, esse embate bobo que parece time de futebol brigando, sabe? Não, não é. Tem que ser uma coisa mais producente, menos contraproducente. Ou seja, hoje eu dou parabéns para o vice-presidente Mourão pela iniciativa de alteração da lei. Isso merece muitas honrarias. E ninguém falou nada sobre isso hoje. O máximo que saiu foi uma notinha no Migalhas, que é exatamente um jornal especializado para a classe jurídica, né? Veja, impossível, né? Impossível, ninguém falou nada. Então, quando sai alguma coisa de bom, tem que falar, olha, parabéns, merece, faça mais, precisamos de mais. É importante isso. Não importa se ele é do partido A, B, C, D ou E. O importante é que ele está cumprindo a lei. E o que é cumprir a lei? Zelar efetivamente pela dignidade da pessoa humana, principalmente dos seus concidadãos, né? Que habitam no território brasileiro, que estão aqui no território brasileiro, né? Porque se nós não cuidarmos dos nossos, como é que nós vamos tentar cuidar dos outros, né? Impossível, né? Marisa Leno, muito obrigado por me conectar ao grupo. Alzheimer. Tendo e obtendo mais informações
vou ter o prazer de compartilhar aqui com vocês, tratando também de notícias sobre esse tema também, dessa doença, né? Desse mal que aflige também, e certamente tem as suas dificuldades jurídicas para concessão de medicamentos, exames, laudos, né? E o que não pode ser feito é ficarmos de forma estagnada, parada e brigando como tolos por algo que não faz o menor sentido, né? Certo? Bom, a nossa live está dando 1h01. Eu gostaria muito de saber dos senhores o que acharam, se gostaram, se esclareceu algumas dúvidas, se não esclareceu, se tem perguntas, né? Eu estou aqui para responder algumas perguntas também, vou ficar muito feliz de poder responder algumas perguntas, né? Vamos lá? Alguém? Hello? Fico muito feliz se tiver pergunta. Uma só que seja. Não? Estou guardando aqui, vou esperar um pouquinho mais. Vamos lá. Enquanto isso, vou contar piada, né? Brincadeira, né? Pelo amor de Deus. Mas você sabe que uma das melhores coisas na vida é a constância. Eu conversei isso com uma amiga hoje. Uma das melhores coisas da vida que nós temos na vida é a inconstância. É a possibilidade de não estarmos felizes o tempo inteiro. É a possibilidade de estarmos em uma onda de altos e baixos. E isso nos traz sempre a sensação de que quando recebemos algo que nos deixa feliz, nos deixa feliz por muito mais tempo. Logo depois, caímos de novo, ficamos um pouquinho tristinho. Não precisa ser muito tristinho não, né? Não é legal. E daqui a pouco a gente recebe aquilo de novo e estamos felizes de novo. Ou seja, o estado de felicidade, ele não pode depender daquilo que te traz de algo externo. O estado de felicidade tem que ser algo seu. Não importa se o momento que você está passando é um momento feliz ou triste. Dê graças a Deus pela sua vida, dê graças a Deus pelo fôlego de vida, pelo dia que você teve, pelos olhos abertos de contemplar mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e que esse estado de espírito, de felicidade plena, de alegria, possa tomar a sua vida todos os dias até o momento que Deus permitir, para que você possa contemplar efetivamente o melhor dessa terra. Afinal de contas, o melhor dessa vida é dado a nós. Depende da forma que nós recebemos a informação. Ela pode ser recebida de duas formas: para nos fazer chorar ou para nos fazer sorrir. Eu recebo muitas das formas para saber sorrir. Nosso público parece tímido, é verdade. A história da pamonha, isso. É mais ou menos isso. A história da pamonha do Dr. Clóvis de Barros Filho. Ele é um filósofo, eu indico a todos que procurem. Ele é um filósofo que trata das coisas da vida. E é muito interessante, principalmente quando ele fala da pamonha. E eu vou dar esse exemplo aqui, porque eu acho que vai ser bem legal, já que a gente tocou no assunto. Esse exemplo é muito interessante. Você está numa estrada e você de repente vem e está com aquela vontade enorme, aquela fome tremenda de comer uma pamonha. E para na estrada para comer uma pamonha. Aí você pede a pamonha. A primeira pamonha que você come, ela é a melhor pamonha do mundo. Ela é suculenta, ela é saborosa, ela é deliciosa, ela é tudo. A segunda pamonha, porque você não vai se contentar em comer apenas uma, ela é boa, mas vê que ela já não é mais maravilhosa, ela é boa. A terceira pamonha, a quarta pamonha, a quinta pamonha, a sexta pamonha. Quando te entregam a 15ª pamonha, você não quer mais saber que cor é a pamonha. Você não quer mais nem saber de pamonha.
você quer saber de ir embora, já não quer mais a pamonha. Veja, em um curto espaço de tempo, a pamonha deixou de ser o melhor para ser o pior. Um curto espaço de tempo. E aí, daí nós temos a lição de que todo excesso, todo exagero, destrói. As coisas têm tempo certo para começar e para terminar. E isso nos faz sermos inconstantes e isso nos faz recebermos da vida a sua inconstância. E nos faz pensar como devemos ser constantes face às inconstâncias. Não sei se eu estou filosofando demais, mas nós temos que aprender a lidar com as situações do melhor ao pior, né? Gente, eu agradeço demais esta maravilhosa noite que estivemos aqui, conversando e falando sobre um pouco sobre direitos humanos, sobre reflexão da vida, sobre a legislação nova, aí, a lei promulgada na data do dia 30 de outubro de 2019, dizendo que o mero indicativo médico sobre uma possibilidade de um câncer maligno deve ser pedido exame e ele deve acontecer em um prazo máximo de 30 dias, e isso também deve ser levado em consideração quando se diz consulta com especialista, porque de repente quem diagnostica uma possibilidade de um câncer, de uma neoplasia maligna, é um clínico geral. Então vai marcar com o especialista, vai demorar 4 meses, não pode mais, tem que demorar somente 30 dias, né? A partir daqui 6 meses, isso, tá, gente? São 180 dias que a lei precisa manter-se lá paradinha para ela começar a ter eficácia. Então, vai precisar fazer uma tomografia que demora 6 meses, 8 meses? Não, vai ter que demorar 1 mês, né? Então, muito importante, muito bacana a nossa conversa, espero que tenha sido agradável, tenha sido bacana. Vou pedir a gentileza novamente para vocês, você chato, para que vocês possam clicar no curtir, para que vocês possam clicar no compartilhar, levar essa informação adiante, que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível com informação de qualidade. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, ficarei imensamente feliz em poder respondê-los. Os meus telefones estão na lateral aí dos comentários, o pessoal vai fixar para vocês. Fiquem à vontade para perguntar. Só peço a gentileza de que tenham um pouco de paciência, pois muitas vezes eu recebo uma quantidade relativamente grande de e-mails e não consigo respondê-los todos imediatamente, mas certamente serão respondidos paulatinamente, sempre e de forma constante. Tá bom? Eu agradeço demais a presença de cada um aqui, do tempo que dispuseram, que dispuseram aqui para que a gente pudesse estar junto. Agradeço demais essa oportunidade que foi me dada através do Instituto S Direito de Saber. Tá certo? Gi, Marcinha, Vitor, meus respeitos, um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês e a todos nós, e até a próxima sexta. Bye!